Não deixe a chama da oração pela família apagar. Não deixe a chama da oração pela família apagar. No livro de Jó, no capítulo 1, no verso 5, nós encontramos: sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos os seus filhos, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Meus senhores, minhas senhoras, crianças atentas à palavra de Deus, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Este texto, ele aponta para um homem que era pai e que não deixava a chama da oração pela sua família apagar. Observem que no Pentateuco diz que a chama ardia continuamente sobre o altar. E aqui nós encontramos também o termo continuamente. Assim o fazia Jó continuamente. O termo é o mesmo. Assim como a chama, ela deveria arder continuamente sobre o altar, Jó o fazia com a chama da oração, intercedendo pelos seus filhos. Provavelmente, ele tinha um momento de gratidão, de agradecimento, por Deus ter levantado uma mulher para ser a sua esposa, para ser a mãe dos seus filhos. Provavelmente, ele agradecia a Deus pelos seus filhos e filhas. Ele era grato a Deus. Mas o texto aqui no verso 5 chama a nossa atenção, que diz que ele intercedia. Mesmo que os seus filhos não tivessem pecado, mas ele criava uma suposição: se eles, porventura, fizerem alguma coisa que entristeça a Deus, que entristeça o Espírito de Deus, que vá de encontro à palavra de Deus, então Jó continuamente intercedia, orava pela sua família, notadamente pelos seus filhos. Não deixe a chama da oração pela família apagar. Nós vemos que ele era um homem de oração. E em cima deste texto, tendo este texto como base, nós podemos colher algumas lições à luz da palavra de Deus. Não deixar a chama da oração pela família apagar é criar filhos no temor do Senhor. E a palavra de Deus em Deuteronômio, nós encontramos no capítulo 6 de Deuteronômio,
nós encontramos de 6 a 9. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. E também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Se não bastasse, quando nós vamos também para o capítulo 11 deste mesmo livro de Deuteronômio, os versos 18, 19 e 20, nós encontramos algo que também prende a nossa atenção quando nós atentamos para a palavra de Deus e aquilo que ela traz para nós. Deuteronômio 11, versos 18, 19 e 20. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos, e ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Escreve-as nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então, não deixar a chama da oração apagar é ensinar o temor do Senhor aos filhos. Nós já lemos em Provérbios, capítulo 22, verso 6, ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando ficar grande, não se desviará dele. Então, é ensinar. A oração, continuamente, diante de Deus, ela passa pelo ensino da palavra de Deus aos filhos. Mesmo se os filhos vierem a errar, eles estarão errando de uma forma consciente. Eclesiastes, capítulo 11, verso 9, diz assim: anda, jovem, pelos caminhos dos teus olhos, pelos desejos do teu coração. Sabe, porém, isto, que darás conta de todas estas coisas a Deus. Então, mesmo se o filho errar, se a filha errar, mas estará consciente de que recebeu o ensinamento certo do pai, da mãe, e que é acompanhado pela oração de seus pais. Esta é a chama acesa, é ensinar o temor do Senhor. Ainda, Eclesiastes, capítulo 12, verso 1, nós temos: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e chegues a dizer: não tenho neles contentamento. Então, para que a chama da oração permaneça acesa, há necessidade de que os pais ensinem aos seus filhos o temor do Senhor. Passa por isto. Mas não deixar a chama da oração apagar no seio da família é também casar dentro da vontade de Deus. É na hora que o jovem pensar em casar, a moça pensar em casar, está dentro da vontade de Deus. E isto passa pela oração. Quando nós vamos para a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 24, verso 12, nós vemos a oração: ó Senhor, dá-me um bom encontro. Eu preciso casar, eu preciso de uma esposa, eu preciso de um marido, eu preciso de uma família, mas dá-me um bom encontro. Quando nós vamos ainda para o mesmo capítulo de Gênesis 24, os versos 26 e 27, oração.
voltada para aquele casamento. Se for mais adiante, nos versos 42, 43 e 44, oração. Então, no capítulo 24, nós vemos que um casamento, ele passa pela oração dos pais, passa pela oração dos noivos, antes mesmo deles dois se conhecerem, passa pela oração da família. Não deixe a chama da oração pela família apagar. Alguém já disse, o divórcio, ele começa no namoro. Mas começa no namoro quando este namoro, ele não é feito na base da oração. Quando este namoro, ele não é permeado pela oração. Mas quando o namoro, ele vem envolvido pelas chamas da oração, esse casamento dá certo e nunca acontecerá divórcio. Sim, alguém pode dizer, pastor Josias, isso é lá no Antigo Testamento, mas se você for para o Novo Testamento, no segundo livro dos Coríntios, do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, nos versos 14, 15 e 16, diz, não vos ponhais debaixo de um jugo desigual. Isto é, o rapaz teme a Deus, a moça não teme. Ou a moça teme a Deus e o rapaz não teme. Então, há necessidade de que a chama da oração esteja acesa para que este casamento ele seja feito dentro da vontade do Senhor. Não deixe a chama da oração pela família apagar, intercedendo pelos casais. Há necessidade de harmonia, mesmo que sejam diferentes, mesmo que tenham sido criados de forma diferente, cada família tem a sua maneira de ser, mas a oração deve estar presente na vida do casal, mas na vida também dos seus familiares, dos pais, das mães, se tiver irmão e irmãs, intercedendo para que haja harmonia. Nós temos um grande exemplo no livro de Cânticos, capítulo 6, verso 3, quando aquela jovem diz assim, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. São diferentes? Sim. Tem características próprias? Sim. Mas a oração dá condição para que a harmonia possa se fazer presente na vida conjugal. É um compreendendo o outro, um ajudando o outro, mas tudo isto regado pela oração. O Salmo 133 diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, mas se diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, diz também, está implícito, ó, quão bom e quão suave é que o casal viva em união. Existe harmonia, existe entendimento, existe companheirismo, existe a amizade, mas tudo isto só pode vir a lume através da oração. Não deixe a chama da oração apagar. Essa chama pela família. Sim, mas não deixe a chama da oração pela família apagar no que diz respeito ao sustento, ao pão de cada dia. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensina no Pai Nosso, dá-nos hoje o pão de cada dia. Dá-nos hoje o pão de cada dia. É a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, a oração padrão. Todas as outras orações devem estar pautadas nesta oração. Então, orar pelo pão de cada dia, mas agradecer pelo pão de cada dia.
E vem à nossa mente o maná do deserto, quando o povo não cultivava, porque não tinha como cultivar, quando o povo não plantava, quando o povo estava peregrinando pelo deserto. Deus providenciou o pão de cada dia. Todos os dias havia pão, havia alimento, para o café da manhã, para o almoço, para a janta. Não faltou nem um dia, porque Deus providenciou o pão, providenciou o maná no deserto. Está faltando pão na sua casa? Eu espero que não. Está faltando alimento na sua casa? Eu espero que não. Mas, se isto acontece, esta é a hora, este é o momento. Coloque-se diante do Senhor e diga: Pai, dá-nos o pão de cada dia. Concede-nos o pão de cada dia. Se você se alimentou hoje, uma vez, 2 vezes, quem sabe até mais, se você tem o suficiente para se alimentar hoje e amanhã, então agradeça a Deus. Faça a sua oração de gratidão a Deus. Agora, neste exato momento, aí aonde você está, seja grato ao Senhor. Minha irmã, seja grata ao Senhor. Minha criança, seja grata ao Senhor. Jovem, seja grata ao Senhor. O número de pessoas que não se alimentaram hoje e que não têm esperança de se alimentar hoje é muito grande no mundo, e você teve a oportunidade de se alimentar, até de escolher o que comer hoje. Se comeria isto, aquilo outro. Seja grato ao Senhor. Minha irmã, seja grata ao Senhor pelo pão de cada dia que Ele tem te concedido. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Não deixe a chama da oração pela família apagar, mas cada pessoa fazendo a sua parte. Deus dá o pão de cada dia, dá. Deus dá o maná, dá. Ele concede, mas cada um precisa fazer a sua parte. Provérbios, capítulo 6, verso 6, diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Muitas pessoas estão orando, estão pedindo pão de cada dia ao Senhor. O Senhor tem providenciado os meios, mas a pessoa não busca, a pessoa não faz a sua parte, a pessoa fica em casa com as pernas para cima, esperando que Deus coloque na boca, que prepare, que cozinhe. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. A palavra de Deus diz: se alguém não quiser trabalhar, não coma. Não deixe a chama da oração pela família apagar. Sim, mas cada pessoa precisa fazer a sua parte. A criança precisa fazer a sua parte. O adolescente precisa fazer a sua parte. O jovem precisa fazer a sua parte. O adulto precisa fazer a sua parte. O idoso precisa fazer a sua parte. Cada um precisa dar a sua parcela de contribuição para que a chama da oração pela família não venha a se apagar. A oração, ela vem revestida de ação. Oração vem revestida de ação. Quando, no termo oração, nós tiramos o O e o R, fica o termo ação. Oração sem ação é nula. A oração precisa ser acompanhada de ação. Cada um fazendo a sua parte. Mas não deixe a chama da oração pela família apagar, lançando fora toda raiz de amargura. Quantas pessoas estão amarguradas e oram ao Senhor e querem resposta de oração.
mas o coração amargurado. E o Senhor fala através da sua palavra, em Hebreus capítulo 12, verso 15, lança fora toda raiz de amargura. Não importa o motivo, não importa a razão. Foi teu pai, foi tua mãe, foi teu irmão, foi tua irmã, foi tua sogra, teu sogro, teu cunhado, tua cunhada, teu tio, tua tia, teu avô, tua avó, teu filho, tua filha, teu neto, não importa. Não importa, o que importa é que, para não deixar a chama da oração pela família apagar, há necessidade de lançar fora toda a raiz de amargura, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, você que está com seu coração angustiado, você que está com seu coração amargurado por causa do marido, por causa da esposa, por causa do filho, por causa da filha, por causa do neto, por causa do avô, por causa do irmão, por causa da nora, você que está com seu coração amargurado, agora, em nome de Jesus, lança fora toda raiz de amargura. Não deixe a chama da oração pela família apagar. Não deixe. Lance fora o ciúme doentio, lance fora a inveja, lance fora a ganância, lance fora o ódio, lance fora a maledicência, lance fora a murmuração. Quantas pessoas que só vivem murmurando, nada presta, tudo é ruim, tudo se chove é ruim, se faz sol é ruim, se venta está ruim, se não venta está ruim. Então, pessoas que vivem murmurando o tempo todo, lança fora. É a palavra de Deus que orienta. Nós citamos Hebreus 12, 15, podemos citar Gálatas capítulo 5, de 19 a 21, mas também primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 10. Não deixe a chama da oração apagar. Mas a palavra do Senhor diz também que não deixa a chama da oração apagar pela família, no que diz respeito aos filhos, não amaldiçoarem os pais. Veja, por favor, em Levítico, capítulo 20, verso 9, veja o que é que diz a palavra de Deus. Levítico 29, a palavra de Deus, ela registra o seguinte: quando um homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, o seu sangue é sobre ele. Levítico, capítulo 20, verso 9. Sim, queridos. Se algum dia você amaldiçoou seu pai, amaldiçoou a sua mãe, é hora de pedir perdão a Deus. Ore, arrependa-se. Muitos garotos têm morrido precocemente, muitas meninas têm morrido precocemente, e é culpa disso, é culpa daquilo, é culpa da polícia, é culpa da política, é culpa não sei de quem, é culpa da... Muitas vezes, muitos adolescentes, muitos jovens, muitos filhos, até adultos, têm morrido porque eles têm amaldiçoado os seus pais. A causa principal da morte foi terem amaldiçoado os seus pais. Então, lance fora isto. Filho, arrependa-se. A questão não é se seu pai é bom ou ruim, se a sua mãe é boa ou ruim. A questão não é esta. É seu pai, é a sua mãe. Mas, muitas vezes, as orações, elas são interrompidas e não são atendidas por Deus, pela influência de deuses estranhos, malignos. Veja ainda em Levítico, capítulo 20, no verso 27, o que registra a palavra de Deus, Levítico 20, 27, quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito adivinho, ou for encantador, certamente morrerão.
com pedras se apedrejarão, o seu sangue é sobre eles. Influência maligna. Deuteronômio, capítulo 7, veja por favor a palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 7, nós encontramos nos versos 25 e 26, e veja o que é que diz a palavra do Senhor. Deuteronômio 7, 25 e 26, a palavra de Deus, ela diz: as imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo, a prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que te não ilaces neles, pois abominação são ao Senhor teu Deus. Não meterás, pois, a abominação em tua casa, para que não sejas anátema, amaldiçoado, assim como ela, de todo a detestarás e de todo a abominarás, porque anátema é, diz a palavra de Deus, diz o Senhor. É preciso que nós estejamos atentos à palavra de Deus, aquilo que ela registra, aquilo que ela diz, aquilo que vem registrado na palavra. Mas alguém pode chegar e dizer assim: pastor, esse negócio de demônio, esse negócio de deuses estranhos, isso também é lá do passado, é do Antigo Testamento. Veja, por favor, a palavra de Deus, que diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, e nós vamos ver nos versos de 19 a 22, o que diz a palavra de Deus. Primeira carta aos Coríntios 10, de 19 a 22, a palavra do Senhor diz o seguinte: eu disse, primeira carta aos Coríntios 10, de 19 a 22, não deixe a chama da oração pela família apagar, através do envolvimento com deuses estranhos, através do envolvimento com demônios. A palavra de Deus diz, 1 Coríntios 10, estou dando ênfase para que você, se não escreveu, se não anotou, anote, 10, de 19 a 22. Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios, diz a palavra de Deus. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor. Somos, por acaso, mais fortes do que Deus? Não deixe a chama da oração pela família apagar. Não deixe. Exerça fé. Mateus capítulo 21, 22 diz o seguinte, concluindo. Veja o que diz a palavra do Senhor. Não deixe a chama da oração pela família apagar. E Mateus 21, 22. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Vou repetir. Palavras do Senhor Jesus. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Esta é a promessa do Senhor Jesus para mim e para você. Não deixe a chama da oração pela família apagar. Creia nas promessas de Deus, na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo.